Você julga seu amigo que assiste Naruto se achando mais inteligente porque você assiste Death Note? Tem uma péssima notícia pra você. Vocês dois gostam da mesmíssima coisa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Terceiro Impacto. Aqui hoje nós vamos falar sobre Shounen. Isso mesmo, eu vou dar um panorama geral sobre a história dos mangás Shounen, como surgiu, como foi sua evolução, o que influenciou essas obras. Espero conseguir passar a mensagem que Shounen é um estilo muito variado, que não existe só mangá de lutinha por aí, mas que eles têm sim uma estrutura muito parecida. Bom, vamos começar do começo. Shounen significa garoto. Então, quando estamos falando de um mangá Shounen, nós estamos falando de um mangá que foi criado com o intuito de ser consumido majoritariamente pelo público jovem masculino. E quando nós falamos de Shounen, nós não estamos falando de gênero, e sim de uma demografia. Então, não existe o gênero Shounen, o gênero Shoujo. Na verdade, existe o gênero mistério, ação, esporte, etc, etc. E esses mangás eles são criados com uma estrutura particular que faz ela virar um Shounen, ou seja, indicado para o público jovem masculino. Então, por mais que nós conheçamos esse nome por animes famosos de luta, como Naruto, Dragon Ball, Bleach, Demon Slayer, o Shounen é muito mais do que isso. Nós temos, por exemplo, mangás de esporte, de mistério, de culinária, que são Shounen, né? Mangás de comédia. Todas essas obras elas se encaixam nessa demografia Shounen, porém os gêneros são diferentes. Então não estamos falando apenas dos animes de lutinha aqui. Porém, não é à toa quando nós falamos a palavra Shounen, essas são as obras que vêm à nossa cabeça. A partir da década de 80 surgiram muitas obras com esse estilo, né, com essa estrutura do Battle Shounen, do Shounen de lutinha. E a partir daí, esse tipo de mangá, esse tipo de anime foi se popularizando. E é claro, tem um motivo para isso. Muitas dessas obras tratam de temas muito parecidos, com conceitos muito parecidos. Então, não tem muito erro de estrutura, né? Aqui ali já acerta há décadas. Então, ainda hoje as pessoas se alimentam e constroem, né, e fazem obras nesses moldes. E que moldes são esses? Bom, a gente está falando de histórias que não necessariamente são longas, mas que mostram uma evolução particular ali do protagonista. Então ele vai adquirindo poderes, ele vai adquirindo novas transformações, vão surgindo novos obstáculos que vão forçando esse tipo de evolução do protagonista, e alguns outros temas também que são tratados ali na maioria das obras de Battle Shonen e que eu vou falar aqui no vídeo. E aí agora vamos falar um pouco da evolução deles e como eles surgiram. Os mangás Shounen, eles surgiram da forma como nós conhecemos hoje, no início da década de 50. Então a memória da Segunda Guerra Mundial ainda estava muito recente na memória da população japonesa que acabava criando e consumindo esse tipo de conteúdo. Um dos primeiros mangás shounen nesses moldes que surgiram foi Astro Boy de Osamu Tezuka. É uma história que traz aquele quê de heroísmo, aquele quê de esperança, que era muito comum nas histórias dessa época. E um fato muito importante, Osamu Tezuka ele é tido como o deus do mangá. E de fato, ele é o pai dos mangás da forma como nós conhecemos hoje. E as suas obras têm uma influência muito forte das obras de Walt Disney. Osamu Tezuka ele é um fã das obras do Disney, como ele mesmo já falou. Então, muito da estética, da arte dos mangás dessa época foram sim influenciados por conta de mídias ocidentais. Então, existem muitos traços característicos dessa época, da década de 50, de 60, que são aqueles traços mais arredondados, com personagens mais cartunescos. Não que as histórias necessariamente sejam somente histórias voltadas para o público jovem, com aventuras mais simples, como é o caso de Astro Boy, mas esse traço ele remete a algo mais simples, a algo mais, entre muitas aspas, infantil. A partir daí, então, esse tipo de obra vai se popularizando, vai crescendo o consumo dela no Japão, e no final da década de 50 surge a primeira revista voltada para jovens garotos, a Shogakukan Shounen Magazine. Então, com esse consumo desse tipo de revista aumentando ao longo do tempo, nós vamos ter várias ramificações aí dentro da demografia shounen. Por exemplo, um estilo de mangá que era muito consumido na época é o mangá de esportes. O beisebol era muito forte no Japão, então havia muitas obras que tratavam desse tema. Nós temos também mangá shounen que tratam sobre artes marciais, que não deixa de ser esporte, não é mesmo? Como, por exemplo, Ashita no Joe, que foi criado na década de 60. E o Battle Shonen, como nós conhecemos hoje, vão ter as suas raízes na década de 80, com Dragon Ball, com Hokuto no Ken. Depois, na década de 90, nós vamos ter Yu Yu Hakusho, One Piece. E o mangá de esporte ele continuou muito forte, tanto é que na década de 90 também nós temos Slam Dunk.
um mangá famosíssimo de basquete. Uma coisa interessante dos mangás de esporte é que existe obra sobre tudo. Existe sobre futebol, sobre artes marciais, sobre basquete, sobre beisebol, sobre tênis, sobre lacrosse. Qualquer tipo de esporte que você pensar, pode ter certeza que tem mangá sobre. E até mesmo mangás de culinária, como eu falei, também eram bem consumidos na época. É óbvio, eram mais nichados, mas também existiam mangás voltados para jovens garotos com o tema de culinária. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses sobre Dragon Ball. Dragon Ball, você já conhece, escrito por Akira Toriyama, é uma obra que influenciou muitos mangás desde a época que foi lançado. A estrutura narrativa de Dragon Ball é extremamente simples, só que é muito importante nós percebermos que foi ele que criou esse tipo de história. A estrutura narrativa de Dragon Ball foi pioneira, e hoje nós temos isso como algo simples, obviamente, porque nós evoluímos nesse quesito, mas foi algo que moldou muitas das obras orientais, muitas das obras japonesas e até ocidentais que nós vemos hoje. A influência do Dragon Ball, principalmente aqui no Brasil, né, é gigantesca. Então, o que nós temos em Dragon Ball? Rivalidades, torneios, os obstáculos e a superação desses obstáculos, como eu comentei antes. Hoje nós temos aquele meme de vai inventar um Super Saiyajin novo para derrotar um novo inimigo. Mas naquela época isso foi inovador. E assim, até hoje nós gostamos de ver isso, né? Agora vamos falar um pouco sobre estrutura narrativa. Isso aqui que eu vou dizer vai se aplicar muito mais aos Battle Shonen, mas aplicam-se a muitas obras, inclusive, que não são dessa demografia. Então, como que costuma começar esse tipo de mangá? Nós temos no início aquele chamado para aventura, né? O que seria alguma coisa acontece no mundo, alguém aparece na vida daquele protagonista e tenta influenciá-lo a fazer algo que é necessário ali para salvar o mundo, para concluir um objetivo. Então nós temos, por exemplo, no Dragon Ball, a Bulma aparecendo a chamar o Goku para eles procurarem as esferas do dragão. Nós temos em Bleach, por exemplo, a Rukia aparecendo e tentando influenciar o Ichigo para ser um Shinigami. Mas é claro que normalmente existe um desafio ali, já nesse início, já nesse chamado para aventura. Algo para introduzir o protagonista nessa outra vida que ele vai ter. Então, o que costuma acontecer é a recusa do chamado. Então, os protagonistas eles vão recusar esse convite, essa influência, né, externa, mas algo vai acontecer que vai forçá-los a seguir esse chamado. Então, no caso de Bleach, nós temos ali aquela primeira luta com o Hollow, né, que ameaça a família dele, e isso vai influenciá-lo a seguir aquele caminho que ele no início não queria. Depois nós temos o que nós chamamos de ultrapassar a fronteira. Então nós temos a ligação, dando exemplo aqui, continuando com o exemplo de Bleach, a ligação entre os mundos, o mundo do Shinigami e o mundo dos humanos. Nós temos ali, com Dragon Ball, algo muito mais claro na saga dos Saiyajins, por exemplo, no início de Dragon Ball Z, quando nós temos a chegada do Raditz, um Saiyajin, e falando pro Goku que ele é também um Saiyajin. E aí esses mundos eles se chocam e a partir daí começam a surgir vários problemas, né, para o protagonista resolver. E depois de ultrapassar essa fronteira, nós temos a iniciação, que é quando o protagonista vai treinar para vencer aqueles obstáculos e começar a vencer seus inimigos, né, enfim. Normalmente no mangá, essa fase da iniciação é a maior, né, é onde ele vai se desenvolver, vai evoluir, até ele poder derrotar o vilão. Então, dentro de um arco, nós temos essa parte do treino do protagonista, nós temos ele sendo derrotado uma vez, normalmente ali pelo vilão, e no final, o retorno, que seria o protagonista voltando depois do seu treino mais forte, vencendo o inimigo e finalizando ali o arco, a saga, a obra, enfim. E isso é uma estrutura muito simples que é usada em 95% dos mangás shonen que você vai ver por aí. Você vai conseguir aplicar isso em Naruto, One Piece, Dragon Ball e até mesmo nas obras mais recentes, Demon Slayer, Hell's Paradise. Escolha uma aí, faça o teste e você vai ver que essa regra dessas 5 fases vão se aplicar. E normalmente nessas obras nós também temos toda essa estrutura voltada para passar mensagens como amizade, superação, crescimento. E eu acredito que isso que seja o ponto que seja tão atraente nesse tipo de obra e por isso que ela é muito consumida tanto por adultos, quanto por pessoas mais jovens, quanto por mulheres, quanto por homens. E agora dando um panorama sobre o estilo artístico desde o surgimento desses mangá shonen, nós temos na década de 50 e 60 uma influência muito forte da Disney, também por conta do Osamu Tezuka, que era um fã das obras da Disney. Então nós temos aquele traço, como eu comentei, mais cartunesco, com mais círculos, mais infantilizado,
Você vê que os personagens, eles parecem muitas vezes que não tem estrutura óssea, né? Eles são todo curvos, tem uma pegada bem diferente aí, muito a cara da Disney realmente. A partir da década de 80 nós temos uma influência forte também dos Estados Unidos com os filmes de ação. Então obras como Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure, o próprio Dragon Ball, principalmente depois que entra ali no Dragon Ball Z, nós temos aqueles homens fortes, musculosos, com peitoral trincado, com abdômen trincado, e tudo isso é uma influência muito forte dessa obra desse filme de ação. O próprio Hokuto no Ken é muito claro ali que o Kenshiro, o protagonista, é influenciado no Sylvester Stallone. Isso aí não é segredo para ninguém. Porém, depois disso, esse tipo de obra, ele muda o estilo artístico. Então você pode ver mangás um pouco mais recentes mesmo, como One Piece, que ainda é do final da década de 90, Naruto, Bleach, nós não temos mais esses personagens tão fortes. E nos mangás mais recentes, como Dandadan, o próprio Hell's Paradise que eu citei, nós não temos mais essa estética de brucutu, né? Então essa influência, ela fica muito ali mesmo na década de 80 e início da década de 90. E para finalizar aqui a explicação, eu gostaria de falar um pouco sobre os mangás seinen, que é uma demografia que atende adultos. Muitos desses mangás seinen, eles são classificados assim por conta de alguns pontos ali. Então, por exemplo, se o mangá tem muito sangue, ele normalmente é rotulado como seinen, como é o exemplo Hokuto no Ken. É um mangá claramente feito para jovens garotos, porém ele tem sangue, então ele já é classificado como um seinen. Nós temos, por exemplo, Monster, que é um mangá de investigação, de mistério, que trata de temas mais densos e de forma mais complexa. E essa complexidade no tratamento desses temas também o faz classificar como um seinen. Normalmente, mangá seinen também tem um estilo de arte mais realista, mais puxado para o mundo real mesmo. Então você pode ver as obras do Naoki Urasawa, por exemplo. Não só Monster, mas como Billy Bat, 20th Century Boys. Tem essa estética mais adulta. Agora, isso vai impedir algum jovem garoto, alguma jovem garota de ler esse tipo de obra? Obviamente não. Inclusive, no meio dessa evolução dos mangá shounen, na década de 60, começaram a surgir obras com um tom erótico e também com violência que era voltado para esses jovens garotos. Então, a primeira obra famosa ali do Go Nagai, que é o autor de Devilman, de Mazinger Z, foi Harem Gakuen, que é uma obra que tem muito erotismo e era voltada para pessoas jovens. Nós temos temas muito polêmicos nessa obra. E, bom, não é surpresa para quem já conhece as obras do Go Nagai. Mas o fato disso ser voltado para um público mais novo, na década de 60, mostra como houve evolução na forma de olhar para essas obras e de recomendá-las. Aqui no Brasil mesmo, recentemente, nós tivemos agora o lançamento do filme de Demon Slayer, que foi classificado como indicado para maiores de 18 anos. Por quê? Muito provavelmente por conta dessas cenas de violência mesmo. Então, essa classificação entre seinen e shounen, ela por muitas vezes passa por uma linha muito tênue. Mas assim, de fato, não faz diferença nenhuma. Nós temos obras que crianças não devem ler, obviamente, e nós temos obras que são tidas como seinen que podem muito bem ser lidas por pessoas mais jovens. Isso não necessariamente é uma regra. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo um pouco mais denso, com bastante informação. Eu gosto muito desse tema de história dos mangás, sobre estrutura narrativa, sobre arte. E eu gostaria de trazer mais alguns vídeos específicos sobre. Talvez pegar algumas décadas, alguns autores e analisar a evolução das suas obras. Eu acho que dá um conteúdo muito legal. Então eu estou trazendo isso aqui mais para dar um panorama geral e fazer uns testes mesmo. Então não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Pode meter o pau aí, fala o que você não gostou. Ou se você gostou, comente também, por favor. E não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.